A paz do Senhor, classe primários. Como estão? Espero que estejam bem, que eu estou com muita saudade de vocês também. Hoje nós vamos para a nossa lição número 3. Olha só a revista de vocês. Fala, olha, conhecendo a vontade de Deus. E a nossa lição número 3 fala sobre um segredo. Uau! Vamos saber que segredo foi esse? Vamos abrir aqui, olha só, um segredo mal guardado. Deixa eu só aqui, ajeitar aqui para vocês. Jesus, espera aí, agora. Então, um segredo mal guardado. Vocês já tiveram um segredo que contaram para alguém e essa pessoa não guardou esse segredo? Isso é chato, né? Segredos são para serem guardados. Então, na nossa lição, nosso personagem contou um segredo que essa pessoa não guardou o segredo dele. Isso deu um problemão. Vamos descobrir quem foi? O nosso texto bíblico está onde? Olha, na nossa Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, nos capítulos 13, 14, 15 e 16. É uma historinha grande, mas que a gente vai dar uma resumida aqui. A nossa memória em ação fala assim: o que Deus quer de vocês é isto, que fiquem livres da imoralidade. Que palavra grande é essa, tia? Eu nunca ouvi. Sabe o que é imoralidade? É algo que é de alguém que é imoral. O que é ser imoral? É quando você faz alguma coisa que lhe deixa com vergonha, que papai do céu não gosta, que não é de acordo com os ensinamentos de Deus. Esse nosso versículo está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3. Porque, olha, o que significa isso? Que Deus quer que nós sejamos santos, nós sejamos de acordo com a vontade dele. Então, bora descobrir o que isso tem a ver com a nossa história de hoje? Vocês se lembram quem foi o homem mais forte que a Bíblia fala? Quem foi? Sansão. Olha só, nosso amigo Sansão. Sansão não foi como qualquer um. Sansão foi alguém muito especial. Antes mesmo dele nascer, Deus já havia o separado para fazer um trabalho pelo seu povo de Israel. Ele iria ajudar o povo de Israel a se livrar de alguns inimigos, principalmente de um inimigo chamado povo filisteu. Porque antes de Sansão nascer, Deus mandou um anjo para falar com seus pais. Falou: olha, Sansão vai ser um menino muito especial, vai ser diferente. Ele não vai ser criado de qualquer forma. Então, o anjo falou como Sansão deveria ser criado. Sansão era um nazireu. O que é nazireu? Era uma pessoa separada para Deus, que tinha algumas condições. Por exemplo, ele tinha que deixar o cabelo dele crescer, e por isso que ele usava tranças. Ele não podia tomar suco com bebidas fortes. Então, tinha algumas coisinhas que Sansão tinha que fazer para cumprir o propósito de Deus. Então, uma dessas coisas que Sansão não poderia fazer era cortar o seu cabelo. Se ele cortasse os cabelos, o Espírito Santo que estava dentro dele iria embora e ele ficaria fraco, porque era o Espírito de Deus que dava força para Sansão, né? Seus cabelos eram bem longos e ele usava 7 tranças. Então, pelo Espírito de Deus que habitava em Sansão, ele poderia fazer coisas extraordinárias. Olha só, uma vez ele despedaçou um leão com as suas próprias mãos. Já pensou? Um leão é muito forte, né? Como é que a gente vai pegar um leão e fazer assim? Tem que ser um homem muito forte mesmo. Outra vez, os filisteus atacaram ele e
com um queixo de jumento. Vocês já viram jumento? O jumento é parente lá do cavalo, da mula, com um queixo, que é essa parte aqui do jumento, e pegou uma cabeça de jumento já, né? E só com essa parte daqui da queixada de jumento. Sabe quantos filisteus ele matou? 1.000 filisteus, 1.000 filisteus com uma queixada só. Uau! Sansão, através do Espírito de Deus, era muito corajoso e muito forte, e aquilo dali era muito especial na vida dele. Só que Sansão se esqueceu que ele deveria ser santo, ele era separado, e ele fez uma coisa muito errada. Uma vez, ele arranjou uma namorada que não pertencia ao povo de Deus. Sabe, o nome dela era Dalila. Olha, uma moça muito famosa, mas que não queria seguir os ensinamentos de Papai do Céu. Então, Dalila, uma vez ela perguntou para ele: Sansão, qual é o segredo dessa sua força? Né? Porque os filisteus falaram com ela: Dalila, descobre aí com Sansão qual o segredo dessa força dele, que nós vamos acabar com ele. E Dalila foi até Sansão querendo saber qual era esse segredo dele. Então, ela queria saber desse segredo para contar aos filisteus. No começo, Sansão não quis revelar o segredo, mas Dalila fingiu-se estar apaixonada. Falou: Sansão, eu gosto tanto de você. Parece que você não gosta de mim, está me fazendo de boba. Se você gostasse de mim, me falaria o seu segredo. E Dalila chorava, chorava, fingindo estar apaixonada. Até que Sansão, que realmente estava apaixonado por ela, acabou revelando, né? Sansão tinha falado 2 vezes coisas falsas para Dalila, dizendo que era. Primeiro ele falou aqui, olha, no livro aqui de Juízes, fala assim, tá. Primeiro ele falou: olha, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos, eu poderia ficar fraco. Então, Dalila arranjou aquelas sete vergas de vime, né? Era tipo uma trança, e amarrou Sansão e chamou os filisteus. Olha, Sansão, os filisteus estão chegando. E naquela hora, Sansão despedaçou aquelas vergas de vimes, porque aquilo não era o segredo da força dele. Aí, novamente, Dalila falou: Sansão, Sansão, qual é o teu segredo? E ele falou: olha, se me abarrasse novamente com cordas novas, que não tivesse sido feitas nenhuma obra com elas, eu ficaria fraco. E novamente Dalila pegou cordas novas, amarrou Sansão, e quando ele estava dormindo, ela falou: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. E Sansão acordou e despedaçou, né? Quebrou aquelas cordas rapidinho, porque não era aquele o segredo da força dele. Aí a Dalila falou: poxa, Sansão, tu tá zombando de mim, tu não acredita em mim. Então, aí ele falou: olha, se fizeres 7 tranças dos meus cabelos com os liços da teia, né, com uma certa linha lá, e aí eu vou ficar fraco. E novamente ela pegou, fez as tranças com aquela teia especial, e novamente falou: Sansão, Sansão, os filhos teus estão chegando. E quando Sansão acordou, né, a força dele não tinha ido embora. E mais uma vez Dalila falou: poxa, Sansão, por que estás mentindo para mim? Então Sansão pensou assim: ela realmente está apaixonada por mim. Eu vou contar a verdade para ela, o meu segredo. E ali Sansão contou o segredo da força extraordinária que ele tinha. Qual era o segredo, crianças? Onde estava o segredo da força de Sansão? Quem se lembra? Nos seus cabelos. Falou: olha, Dalila, meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui separado para Deus desde que eu nasci. Se o meu cabelo for cortado, eu vou perder minha força. Ficarei fraco como qualquer homem desta cidade. Então Dalila
mais uma vez foi lá preparar uma armadilha para Sansão. Quando Sansão estava dormindo, ela chegou e cortou seus cabelos. E novamente ela falou: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. Quando Sansão acordou, deu um salto e pensou assim: não, eu vou vencer. Eu sou forte e corajoso. A força de Deus está comigo. Só que a força, o Espírito de Deus já havia ido embora, né? Porque através ele não tinha cumprido o voto dele, né? De deixar os seus cabelos ali. Então, naquela hora, os filisteus foram e pegaram Sansão e fizeram ele de prisioneiro. Acorrentaram ele, furaram seus olhos e levaram ele preso para trabalhar na prisão. Olha só. E ali Sansão, cego, sem a sua força, começou a ser escravo dos filisteus. Mas onde estava a força de Sansão? Nos seus cabelos. E o cabelo cresce. Então o cabelo de Sansão começou a crescer. E ele pediu para que Deus novamente lhe desse força. Então Deus fortaleceu Sansão e Sansão derrubou as colunas, né? Os filisteus deram uma grande festa e colocaram Sansão lá no meio do salão para que ele fosse apresentado como um troféu. Olha, aquele ali que era o fortão, agora tá fracote. Então Sansão estava ali no meio daquela festa dos filisteus, entre duas colunas, né, duas vigas que sustentavam, né, aquela área ali. E sabe o que ele fez? Ele pediu para Deus que as suas forças voltassem. Lembrando, ele estava cego, mas ali ele fez, com a força que Deus lhe deu, ele derrubou aquelas vigas, aqueles pilares, e o teto cedeu, o teto caiu sobre aqueles filisteus e todos eles morreram, inclusive Sansão. Mas foi uma história triste para Sansão, né? Um fim triste para ele. Por quê? Deus não queria isso acontecesse. Deus tinha separado ele para ser um grande homem, mas Sansão resolveu desobedecer a Deus. Olha, e assim como Sansão, nós que já recebemos Jesus na nossa vida como nosso Salvador, somos especiais. Deus quer que nós vivamos de um modo diferente. Nós não podemos viver da mesma forma que todo mundo vive por aí, fazendo coisas erradas, mentindo, brigando, fazendo coisas que desagradam a Deus. As coisas que a Bíblia chama de pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que eu falo, que eu penso, que eu faço, que Papai do Céu não se agrada. Então, se Sansão tivesse evitado aquela imoralidade, aquele namoro que não era o que Deus queria para ele, o fim dele teria sido bem diferente. E hoje, crianças, quais são os exemplos de imoralidade que nós temos, né? Olha, nós que somos crianças salvas, não podemos praticar coisas como eu já falei, mentiras, brigas, às vezes também nós vemos algumas coisas, né, já de adultos, homens com homem, mulheres com mulheres. Deus fez macho e fêmea, fez papai e mamãe. Então, essas coisas que as pessoas querem fazer, que não são da vontade de Deus, deixa Deus triste. Então, Deus quer que nós sejamos diferentes, que nós sejamos santos, que nós sejamos como o seu Filho Jesus. Então, crianças, assim como o nosso versículo fala, vamos fugir dessas coisas erradas. Se você sente que você não consegue parar de mentir, que você não consegue parar de brigar com seus irmãos, peça ajuda para Deus, porque Ele nos dá essa ajuda para nós deixarmos de fazer essas coisas erradas, tá bom? Vamos ver a nossa lição? Olha aqui. Vamos lá. Complete com a resposta certa e depois encaixe as palavras nos círculos abaixo. Ou seja,
Você vai completar com as palavras certas e vai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas 9 palavras serão encaixadas aqui nesse nosso quebra-cabeça, nos círculos abaixo, tá? Escreva 2 coisas que você pode fazer que vão ajudá-los a serem santos, que vão ajudá-los a fazerem a vontade de Deus. Escreva 2 coisas que você não deve fazer, porque te impediria de ser santo, te deixaria longe da presença de Deus. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês leiam, escute a lição, estudem em casa, façam a lição da revista. Nós vamos estar corrigindo. Eu estou esperando a lição de vocês, a atividade de vocês, para vocês me enviarem, tá bom? Para a gente poder fazer a nossa frequência, tá? Fiquem na paz de Deus e vamos procurar sermos santos, assim como o Papai do Céu quer que nós sejamos. Amém? Tchau, tchau. Até a nossa próxima.